Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender a dividir textos usando fórmulas, na versão 365 do Excel e em versões anteriores. Eu tenho aqui uma planilha, e aí tem um exemplo aqui de projetos de telecom, uma tabelinha aqui, e o objetivo é dividir o texto nessas colunas. Nós temos aqui um delimitador em comum para todos eles, para essa divisão aqui, que é o traço. Eu quero colocar aqui essas 6 partes. Lembrando que eu quero fazer isso com fórmula. Você pode fazer isso aqui com guia dados, texto para colunas, você pode fazer com preenchimento relâmpago, você pode fazer com Power Query. Enfim, existem várias formas. O meu objetivo aqui é fazer com fórmula. Então, falando do Excel 365, existe uma função que é a função dividir texto. E ela é bem simples. A gente vai informar o delimitador, e como tem essa questão do despejo de matriz, ele já vai dividir todos os textos aqui já automaticamente nessas áreas. Então, vamos lá. Igual dividir texto. Aqui, ó. Vou aqui abrir, fechar parênteses e entrar no inserir função. Aí tem aqui o texto. Qual é o texto? Esse daqui. Qual é o delimitador de coluna? Ele está me perguntando. O que eu vou usar aqui para dividir o texto em colunas? É o traço. Eu não vou usar os outros argumentos, tá? É o delimitador de linha, nesse primeiro momento não, vou usar daqui a pouco. Aqui, se eu quero ignorar vazio, também não vou usar aqui. Aqui é o modo de correspondência, se eu quero diferenciar maiúsculas e minúsculas. Ainda tem mais um aqui, que é como se fosse um se erro. Se der um erro aqui, a gente pode substituir por outra coisa. Mas eu não vou preencher nenhum deles, só esses dois primeiros e ok. Então, como eu falei sobre o despejo de matriz, ele já despejou automaticamente aqui. Todas as informações aqui separadas aqui com o delimitador sendo traço. E aí, como nós estamos falando sobre matrizes dinâmicas, qual é a ideia aqui? É já despejar isso tudo aqui, tanto em coluna como em linha. Para fazer isso, a gente vai juntar aqui a função unir texto. Que aí, como eu quero pegar todas as informações aqui, eu preciso juntar tudo isso aqui em uma função só, né? Juntar aqui com unir texto e ele vai ser um argumento da função dividir texto. Então, eu vou clicar na primeira fórmula, vou clicar no inserir função. Aqui eu tenho o texto sendo essa tabela 1 projeto. Eu vou apagar isso aqui, tá? E aqui no texto eu vou usar a função unir texto. Abro, fecho parênteses, entro no unir texto. E aí, aqui é importante, eu vou usar um delimitador que não existe aqui. E aí eu vou usar, por exemplo, pipe. É importante analisar os dados para saber se o delimitador existe aqui, tem que ser um que não existe aqui. Então, eu uso o pipe como delimitador. Isso aqui eu não vou usar também, de ignorar vazio. E o texto eu vou selecionar o intervalo inteiro. O que você vai ver? Aqui eu tenho o primeiro, que vai até RJ. Terminou RJ, apareceu o pipe, para passar para a próxima linha. E eu vou usar o pipe para separar as linhas. Aqui, no dividir texto. Eu mantenho como delimitador de coluna o traço e aqui eu uso o pipe. E aí, com isso, eu divido as linhas. Divido coluna com traço, divido as linhas com pipe. Clicando em OK, nós temos agora todo o despejo de matriz aqui para todas as linhas. E aí, como eu estou trabalhando em uma tabela, se eu pegar isso aqui, eu vou puxar para baixo, ele vai gerar aqui um outro. E aí, só que, por exemplo, aleatoriamente, eu vou colocar aqui uma outra letra aqui, que eu vou deixar um só, para você ver que já funciona. Copiar essa formatação aqui. Então é isso. Com a versão Excel 365, bem simples. Só bastava a função dividir texto. Eu poderia até puxar na alça, mas como eu quis já preencher tudo de uma vez, eu usei o unir texto. Agora vamos para a versão anterior. Aqui é um pouco mais complexo, porque a gente não tem a função dividir texto e a gente vai ter que combinar, substituir, localizar, extrair texto, número de caracteres, todas essas funções que são da categoria de texto, que vão servir para fazer esse tratamento. Então, eu tenho aqui essas mesmas 6 partes. Eu vou começar pela primeira e depois pela última. São as mais fáceis de fazer. Essas do meio aqui, eu deixei aqui numa área auxiliar, vou fazer aqui primeiro, depois a gente vai juntar as fórmulas em uma só, depois que fizer aqui, porque aí fica mais fácil para entender. Então, vamos lá. O primeiro, eu falei que o primeiro e o último eles são mais fáceis, porque o primeiro eu vou começar sempre no primeiro. A dificuldade que a gente tem aqui é porque a gente não sabe a localização.
Então, quando eu estiver na parte 2, eu tenho que começar nesse traço, depois dele, na verdade, é localizar e começar depois dele, localizar o próximo traço e terminar antes. Mas observa que o traço aparece em todos. A gente vai usar um conceito aqui de substituir, que aí eu substituo o traço por um outro caractere. E aí fica mais fácil para a gente identificar isso. No primeiro não precisa, no primeiro eu vou localizar. Localizar quem? O traço. Nesse texto aqui. Ó, fechei parênteses, Enter. Ele me falou 4. Então, está na quarta posição. Eu quero extrair não até o traço, até antes dele. Então, coloco menos 1. 3. Com isso, eu já tenho os caracteres que eu preciso. Aqui vai ser 3, já está dinâmico, ó, porque aqui ele localiza o traço e subtrai 1. E pega só o primeiro. Já ficou dinâmico. Agora eu uso a função hasTexto. Desse texto aqui, qual é o número inicial? É o primeiro. Vou começar do primeiro ali. E a quantidade é aquela ali. Fechou parênteses no final. Enter. Puxa para baixo, eu tenho agora dinamicamente todas as informações. Para fazer o último agora, e aí o que eu usar aqui, eu vou usar depois para cá com uma fórmula maior, mas vai ser o mesmo conceito. Eu quero pegar o último. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o último por um caractere que não aparece no texto, igual eu fiz aqui, ó. Eu usei o pipe aqui porque ele não aparecia aqui, para não dar problema. Então, tem que ser um caractere que não aparece no texto. Vou usar o pipe também de exemplo. Então, vou começar com a função substituir. Qual é o texto? Esse aqui. Ponto e vírgula. Qual é o texto antigo? É o traço. Ponto e vírgula. Qual é o novo texto? É o pipe. Estou usando aspas aqui, digitando, porque eu estou fazendo direto aqui, né? Se a gente usar essa caixa do inserir função, que eu faço aqui também, você não precisa digitar as aspas. Então, ó, observa aqui, ó, vou colocar a esquerda aqui, ó, ele pegou e substituiu todos eles. Só que eu não quero substituir todos, senão eu não vou conseguir dividir, vai dar a mesma coisa, né? Eu só substituir um delimitador por outro e continua a mesma coisa. Eu quero substituir só o último. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dizer aqui que eu quero o número da ocorrência 5. Clicando em OK, eu substituí só o último. Com o último substituído, agora eu posso localizar ele. Ó. Quem eu vou localizar? O pipe. Nesse texto aqui que foi substituído. Fechei parênteses, Enter. Deixa eu centralizar aqui. 22. Só que lembra que o localizar, ele inclui o caractere, eu não quero ele. Então, vou colocar aqui, ó, mais um, que eu quero começar depois do traço. Então, é a posição 23. Agora, eu uso aqui, ó, o hasTexto, porque eu vou extrair o texto daqui, ponto e vírgula. Isso aqui é o inicial, ponto e vírgula, com a quantidade de caracteres. Como é daqui para o final, eu não preciso delimitar o número exato. Eu posso usar, por exemplo, o número de caracteres da célula, que aí eu não corro o risco de cortar o texto. Fecho parênteses do número de caracteres e fecho parênteses do extrair texto. Deixa eu puxar aqui para mostrar a fórmula toda. Até chegar um pouquinho para cá que aumenta. Então é isso. Enter. Ó, Rio de Janeiro, puxando aqui. Já tem também dinâmico, independente da quantidade aqui, ele vai trazer o último. Agora, para esses daqui, é o mesmo conceito de fazer isso aqui, ó, de substituir o delimitador por outro e depois localizar. A diferença é que eu tenho que fazer isso 2 vezes, para o início e para o final, por isso que a fórmula fica maior. Então, vou fazer ela aqui separada, depois a gente junta tudo isso em uma fórmula só. Ó, primeiro eu vou fazer assim, ó, substituir. Qual é o texto? Esse aqui. Só que aí, para fazer, como eu vou fazer 2 aqui, o primeiro e o segundo, eu vou usar aqui a célula B5. Depois a gente substitui. Você vai entender isso aqui porque se eu trazer para cá a mesma informação, como eu não estou pegando na mesma linha da tabela, ele vai repetir o primeiro. Mas, enfim, não se preocupa com isso aqui não. Vou deixar B5. O texto antigo é o traço e o novo texto é o pipe. E agora, qual é o número da ocorrência que eu quero? Eu quero extrair essa parte aqui, ó, 7034. Eu vou começar aqui. Então, é o primeiro. Fechei parênteses, Enter. Ó, tá aqui. Vou pegar essa fórmula, Ctrl C, Ctrl V. O que eu mudo agora? Aqui, ó, 2.
que eu criei aqui? Eu criei o delimitador aqui, ó, o pipe no início, o pipe no final. Então, eu quero pegar esse texto que está entre eles, ó, início e final. Aqui, eu vou localizar a posição dele. Ó. Localizar texto procurado, pipe, ponto e vírgula, nesse texto aqui. Fechei parênteses, Enter. Ele me falou que é o 4. 1, 2, 3, 4. Lembra que eu quero extrair sempre depois, eu não quero incluir ele. Então, já vou colocar o mais um aqui. Posição 5 é o meu início. Posição 2, que é esse aqui. Vou fazer o localizar também. Pipe aqui. No texto 2 agora. Fechei parênteses, Enter. Nesse daqui, tem outra questão. Ó. Ele falou posição 9. Isso aqui vai ser a quantidade de caracteres que eu quero extrair. Eu vou começar no 5. Ó. Para o exemplo do primeiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu começo aqui. Só que está dizendo que vai extrair 9. Na verdade, não é 9, são 4. Então, eu vou subtrair de quem? Desse daqui, ó. Porque aí eu vou ter a quantidade de caracteres que eu preciso. Porque vai ser sempre de acordo com o início aqui. Essa subtração aqui vai ser de acordo com o início. Eu vou extrair a quantidade do início e eu vou ter exatamente a quantidade de caracteres que está aqui entre os delimitadores. E aí, no final, eu faço aqui este texto. Por exemplo, desse texto aqui. Qual é o número inicial? Esse. Qual a quantidade de caracteres? Esse. Fechei parênteses, Enter. Então, esse é o conceito, criar as separações. E aí, para isso aqui, eu fiz o quê? O primeiro e o segundo. Depois a gente faz o segundo e o terceiro e o quarto. Vai só aumentando o número e aí vai conseguir extrair tudo. Então, vamos colocar essa fórmula aqui agora. Ctrl C, vou colocar aqui, ó. Ctrl V, Enter. E aí, vou substituir agora as células. Ó, aqui ele está colocando o K9 e o K11. K11 está aqui. Ctrl C, ESC, Ctrl V, Enter. Agora nós temos o K9. K9 está aqui. Ctrl C, ESC. Substitui o K9 aqui, Ctrl V, o K9 aqui, Ctrl V, Enter. Agora nós temos aqui o K5, que é esse. Ctrl C, ESC. Ctrl V. Aqui também. Enter. E temos o K7, que é esse aqui. Ctrl C, ESC. K7 está aqui. Ctrl V. Está tudo como B5. Beleza. E mais um detalhezinho aqui, ó. Quando eu clico no inserir função, ó, o extrair texto é esse aqui. Ele está começando aqui no 5. Ó. Lembra que tem o mais um, que ele localiza e soma um depois. Aqui, ó, ele ficou com mais um também. Só que esse último é a quantidade de caracteres que eu quero extrair. Então, na verdade, ele é menos 1. Porque eu começo aqui a quantidade de caracteres vai até o pipe, que é o que eu substituí, e depois tira ele fora. Ok. E aí eu posso agora, eu usei o B5 para fazer essas fórmulas, eu posso clicar aqui para pegar a tabela ali, ó. Aqui, para ficar no mesmo padrão aí dos outros. Tabela. Enter. E aí puxando aqui. Agora, os outros é mais fácil, porque aqui eu usei as posições 1 e 2, são o primeiro e o segundo, aqui delimitador. Vou selecionar isso aqui, Ctrl C, ESC, clico aqui, Ctrl V. Qual a diferença agora? Aqui é o segundo delimitador e aqui é o terceiro. E aqui repete o segundo. Enter. Vou fazer aqui, depois eu puxo todos. Aí colo aqui. Agora, esse é o terceiro delimitador. Esse é o quarto. E aqui repete o terceiro. Cola aqui, Ctrl V. Esse é o quarto. Esse é o quinto. E esse repete o quarto. Enter. E é isso. Puxando aqui, eu vou ter todas as informações. E aí, já tenho aqui essa divisão.
pode ter textos com quantidades diferentes aqui, que ele vai trazer dividindo as 6 partes. Então é isso, chegando ao final da aula. Nessa aula você aprendeu a dividir textos usando fórmulas. No Excel 365, com a função dividir texto, e já para fazer para todas as linhas, juntando com a função unir texto. E aqui em versões anteriores, um pouco mais complexo, porque aí tem que combinar mais fórmulas. Extrair texto, localizar, substituir, número de caracteres. E aí, por exemplo, aqui eu separei em 6 partes o texto que está aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.